Ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. Volume 1. Capítulo 37. Primeira lição de trabalho dada a Jesus, que não saiu da regra da idade. 21 de março de 1944. Jesus diz: Eu te consolei, alma querida, com uma visão da minha infância feliz em sua pobreza, porque ela estava cercada do afeto dos dois maiores santos do mundo. Dizem que José foi o meu sustento. Oh, se ele não pôde, por ser homem, dar-me o leite que Maria me nutria, e se desdobrou em pedaços no trabalho para me dar pão e conforto, tendo para comigo a gentileza de afetos de uma verdadeira mãe. Eu aprendi dele, a nenhum aluno jamais teve um mestre melhor. Tudo o que fez de um menino um homem, e um homem que tem que ganhar o seu pão. Mesmo se a minha inteligência de filho de Deus fosse perfeita, é preciso refletir que eu não quis sair insolitamente dos limites da minha idade. Por isso, rebaixando a minha perfeição intelectual de Deus ao nível de uma perfeição intelectual humana, sujeitei-me a ter um homem por mestre, com a necessidade de alguém para me ensinar. Mesmo se tenha aprendido com rapidez e boa vontade, isso não me tira o merecimento de ter me sujeitado a um homem, ao homem justo que ensinou à minha pequena mente as noções necessárias para a vida. As horas saudosas passadas ao lado de José, para a qual foi um brinquedo ensinar-me a ser capaz de trabalhar. Eu não me esqueço, nem agora que estou no céu. E quando olho para o meu pai, putativo, revejo o pequeno pomar e a oficina fumacenta e me parecer estar vendo a mãe chegar com aquele seu sorriso que transformava em ouro aquele lugar e nos tornava felizes. Quanto teria que aprender as famílias com a perfeição destes esposos que se amaram como nenhum outro casal. José era o chefe. A sua autoridade familiar era evidente e não discutida, diante da qual se inclinava respeitosamente a da esposa e mãe de Deus e se sujeitava o Filho de Deus. Tudo estaria bem se José resolvia fazê-lo sem discussão, sem teimosia nem resistência. A sua palavra era a nossa pequena lei. E não obstante isto, quanta humanidade nele! Nunca um abuso de poder, nunca uma vontade contra a razão. Só por ele, o chefe. A esposa era sua suave conselheira, e se em sua humildade também profunda, ela se julgava a serva de seu consorte, o consorte ia buscar na sabedoria dela, que era a cheia de graça, a luz que o guiava em todos os acontecimentos. Eu crescia como uma flor protegida por duas árvores vigorosas, entre estes dois amores que se entrelaçavam sobre mim para me proteger e me amar. Enquanto a idade me fez ignorar o mundo, eu não tive saudades do paraíso. Deus Pai e o Divino Espírito não estavam ausentes, porque Maria estava repleta deles. E os anjos ali moravam, porque nada os afastava daquela casa. Um deles pôde-se dizer assim: havia assumido a carne. Era José, uma alma angélica, libertada do peso da carne, somente ocupada em servir a Deus e a sua causa, amando-o como ama os serafins. O olhar de José, plácido e puro, como uma estrela que não conhece as concupiscências terrenas. Ele era o nosso repouso e a nossa força. Muitos acham que eu não tenha humanamente sofrido quando a morte veio apagar aquele olhar santo que vigiava a nossa casa. Se eu era Deus e, como tal, conhecedor da feliz sorte que esperava José, não entristecido, portanto, pela sua partida, que depois de uma breve parada no limbo,
lhe teria aberto o céu. Contudo, como homem, chorei naquela casa que ficou para nós vazia da sua amorosa presença. Chorei sobre o amigo falecido. Não teria devido chorar por este meu santo, sobre cujo peito eu tinha dormido quando era pequenino e durante tantos anos tinha recebido amor? Enfim, faço observar aos pais como, sem auxílio de uma erudição pedagógica, José soube fazer de mim um hábil operário. Logo que cheguei à idade em que já podia manejar as ferramentas, sem deixar que eu me entregasse à ociosidade, ele me encaminhou para o trabalho, valendo-se do seu amor por Maria para me estimular a trabalhar, fazer objetos úteis à mãe. Era assim que ele me inculcava o devido respeito para com a mamãe, que todo filho deveria ter, e sobre esta respeitosa e poderosa alavanca, ele se apoiava ao ensinar o futuro carpinteiro. Onde estão hoje as famílias nas quais se ensina os pequenos a amar o trabalho, como meio de fazer algo agradável aos pais? Os filhos agora são os tiranos da casa, crescem duros, indiferentes, grosseiros para com seus pais. Acham que seus pais são seus servos, seus escravos. Não os amam e são pouco amados, porque ao mesmo tempo que fazeis de vossos filhos uns prepotentes caprichosos, também ficais longe deles, como um desinteresse vergonhoso. Os filhos são de todos, menos de vós, ó pais do século XX. Eles são da babá, da governanta, do colégio, se sois rico. E são dos colegas de rua, das escolas, se sois pobres. Mas já não são vossos. Vós, ó mamães, o gerais e isso basta. Vós, ó pais, fazeis o mesmo. Mas o filho não é só carne. Ele é mente, coração, espírito. Crede, pois, que ninguém, mais do que um pai ou uma mãe, tem o dever e o direito de formar esta carne, este coração, este espírito. A família existe e deve existir. Não existe nenhuma teoria ou progresso que seja capaz de destruir esta verdade, sem provocar ruína. De um instituto familiar desfeito, só podem vir futuros homens e futuras mulheres cada vez mais depravados e que serão causa de ruínas cada vez maiores. Eu vos digo em verdade que seria melhor que não houvesse mais casamentos e mais filhos sobre a terra do que famílias menos unidas do que as tribos dos macacos. Famílias que não são escolas de virtude, de trabalho, de amor e de religião, mas são caos, cada um vivendo como engrenagens desmanteladas que acabam se despedaçando. Quebrai, despedaçai. Os frutos desse vosso ato de despedaçar a forma mais santa de vida social. Vós o estáis vendo e suportando. Continuai então, se quiserdes, mas não vos lamenteis se esta terra vai se tornando cada vez mais um inferno, morada de monstros que devoram famílias e gerações. Vós o estáis querendo, que então isso vos aconteça.